caiu do nada aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos ver se a Ju volta aqui. Eu caí, não sei se foi Oi. que eu. O que aconteceu? É, parece que aqui também caiu. É, sumiu. Aí, enfim, onde que eu parei do pai? Até onde você ouviu? Você falou para ele, o convite para ele despertar, como seria, Novos como faria a bebês, diferença para ela, para a filha dele, né? para a filha dele, para o pai realmente não falar só da boca para fora, mas despertar dentro de si, de enxergar a beleza na filha como ela é. Porque é Sim. sempre assim, né? A criança, quando tem o cabelo cacheado, ai, é um anjinho. Ai, que lindinha, parece um anjinho. Cresce. Menina, arruma esse cabelo. Não, Hum, isso aqui. Porque aí as pessoas trazem muito culturalmente mesmo, o conceito de que para você estar bonita, bem vestida, bem aprumada, é só você pegar os filmes dos anos 90 mesmo. Ah, aquele que passou ontem na sessão da tarde mesmo, já tinha feito uma crítica sobre ele. É um filme dos anos 90, mas você consegue ver. A menina tem um cabelo ondulado desse tamanho, e aí ela começa a trabalhar com a mulher lá, vira uma princesa, descobre que ela é princesa. Quando ela descobre que ela é princesa, ela vai pra alta Ah, sociedade realeza. Agora o Princesa seu de cabelo tá Genóvia, verdade. bonita. Agora o seu cabelo tá bonito. Agora Diário você da tá com uma Princesa. cara de mulher rica, não sei o quê. Nossa, É verdade. muito simples, mas quando você desperta, você começa a olhar, você fala, isso tá em todo lugar. Sim. E isso vai com todos os padrões de corpo, de beleza, de tudo. Isso alguém lança para nós e lança como uma verdade. Então, quando você não. Eu continuo achando que tem conexão com o próprio ouvir, né? Que é tudo conectado. Ouvir, escutar, cheirar, é tudo conectado. Então, quando você Uhum. começa a despertar isso, você fala: caraca, meu, verdade, meu Deus, o negócio é Até um buraco. expressões também, né? Não só filme, tá em tudo. As expressões, às vezes, que a gente usa, tá sendo racista ou machista, a gente nem sabe, né? Porque a gente ouviu tanto que a gente só repete. A gente não tá É, consciente. É o que você falou do ouvir, né? exatamente. Não está consciente. E isso, quando eu comecei também a ter esse processo, despertar esse processo de próprio autoconhecimento, de amor próprio e tudo mais, eu comecei a permitir, dentro de mim mesma, a ouvir outros relatos, ouvir outras experiências, ouvir outras pessoas. E é uma constante evolução para mim. Hoje, por exemplo, tudo que você trouxe aqui, tudo que você falou, eu guardo, ouço, eu vou refletir sobre isso, sabe? Eu vou Sim. refletir e vou falar, poxa, caraca, fez muito sentido. Ou isso pode ser que não esteja fazendo sentido agora, por que que não tá, sabe? Uhum. O que que eu posso olhar para despertar em mim uma nova possibilidade de sentimento, de criação? E aí eu comecei a ouvir das pessoas que são pretas, o que elas sentem, como é para elas, né? Como é o desenvolver para elas, o que elas não gostam de ouvir, o que para elas ouvir como uma brincadeira na minha criação não soa como uma brincadeira para eles, me Sim. tornando me passando a ser cada vez mais uma pessoa responsável, realmente, verdadeiramente responsável, sabe? Pelo que eu falo, pelo que eu penso. Pode parar de latir. Pelo que eu falo, pelo que eu penso. E que mais? Vamos ver a cena. Pode parar. Agora é o momento, entendeu? Que aí elas falam tudo que elas É querem. bem na hora. E aí é um constante despertar isso, é um constante todo dia. É aquilo que a gente falou, é igual um exercício, é todo dia você fazendo, é todo dia você pensando, é todo dia você olhando para isso, é todo dia você falando, poxa, deixa eu parar para me ouvir, deixa eu parar para ser ouvindo. Você quer para me falar? Você quer participar? Deixa eu parar para me ouvir, deixa eu parar para despertar isso dentro de mim. E a transição também me colocou num espaço onde eu me permiti olhar para novos estereótipos, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas para novos tipos de pessoas, de De corpos, de beleza, de mulheres, de tudo. belezas, e despertar verdadeiramente isso dentro de mim. Que antes eu olhava, eu falava, ai, mas ela é linda, mas é bom para ela, não é bom para mim. Ela é linda e eu não. Igual teve uma pessoa que comentou que você fala isso porque você é linda. E na verdade, todos nós, como seres humanos, somos lindos. Nós Sim. somos lindos. Como seres humanos, todos nós. O E que quando a gente fala falta isso, né? Quando eu falo, você fala isso porque você é linda ou porque você é X ou Y, é porque na verdade você não se acha linda. Só que talvez ela também não se ache.
Aham, linda, exato, né? exato. Não E é tem um isso. treino, é um despertar, sabe? É um É um despertar de, despertar. pô, por que que eu tô falando que esse você que é, você é linda, é um você é linda porque é puro e simples entregue, você é linda, né? Igual quando eu olho pra você, eu te acho linda. Então, assim, eu tô te falando, você é linda. Mas é muito louco a maneira, às vezes, quando a gente entrega. Às vezes a gente entrega um você é linda, então pra Uhum. você, nesse ponto, pode ser mais fácil ou mais tranquilo. Sim. Porque eu não sou tão bonita assim, então eu não me encaixo nessa coisa dessa forma. E aí é um auto-boicote. E aí olha como tudo se conversa, como tudo se conecta. E Tudo se começa na conecta. palavra, né? Começa no que você declara, no que você fala, no que você pensa. É o ouvir que você está falando. Isso tem muito poder. É o total ouvir. E isso vale para homem, para mulher, para qualquer pessoa, que é aquilo que a gente estava dizendo. Da mesma maneira que a mulher recebe uma carga de que ela tem que ser mãe de família, de que ela tem que ser quietinha, que o homem sempre sabe mais que a mulher, blá blá blá. O homem recebe uma carga de que ele tem que ser o machão, de que ele tem que ter filho, porque Tem se que ele ser o tiver 35, provedor, tem que se ele ser. tiver 35 anos e não tiver filho, tem uma coisa aí, essa porra tá rala. Essas coisas Uhum. assim, Não que pode né, chorar, não pode não pode ser chorar, não pode se vulnerável. demonstrar triste, vulnerável, enfim, Uhum. e tem que estar sempre ali, né? E a carga, existe carga para ambos os lados. E hoje a gente vive numa, eu falo que a gente está vivendo dentro de uma panela, né, de pressão onde muita coisa, muitos ingredientes foram colocados ali dentro. E o que a gente está experienciando é a mistura, a gente está misturando os ingredientes. A gente está começando a ver realmente como a gente sente, se posicionar como mulher, mas antes de se posicionar como mulher, se posicionar como ser humano. O homem também está começando a parar para, muitos deles, né? Parar para ouvir e se responsabilizar por muitas coisas que ele repete sem ter consciência de repetir, de atitudes machistas, grosseiras e tudo mais, né? Independente de com quem seja, as pessoas estão começando a se sentir mais seguras, no sentido de mais seguros porque muitos eu vejo que é um caminhar, até você dizer, realmente, eu sou seguro. Hoje posso dizer que eu sou mais que ontem, mas é uma construção, né? As Uhum. pessoas têm começado a se sentir mais seguras para se assumir, assumir o que gostam, assumir o que não gostam, assumir opções, né, de sexualidade que não são uma escolha. Na verdade, você já nasce com isso e aí tem medo de assumir, né? E aí você Sim. tem também cada vez mais a opção de você assumir o que pensa, assumir quem você é. Então a gente está dentro dessa panela de pressão, a gente está no auge da panela de pressão, assim, eu acho, sabe? Tudo se misturando ali dentro e fazendo uma coisa doida na nossa cabeça. E algumas pessoas querem fazer uma osmose dentro dessa panela e falar, pô, eu quero um pouquinho do bom de cada um, sem abrir mão de mim. E algumas pessoas falam, cara, tô fora dessa panela, e querem sair e continuar presos dentro de si mesmo, das suas próprias crenças, sem se permitir ouvir, e sem se permitir ouvir, você não se permite evoluir. Incrível, Ju. Nossa, isso é muito forte, muito poderoso. O que eu venho trazendo, né? Quando eu comecei esse trabalho de autoconhecimento e todo esse processo, eu percebi que, na verdade, toda a minha vida eu estava resistindo. Então, era um posicionamento de resistência. Então, eu sou isso, eu não quero ser isso. Eu queria ser diferente, ou eu deveria ter feito isso, ou eu não deveria ter feito isso, eu deveria pensar assim, ou não... E me entorpecendo ou me anestesiando em balada, em um monte de amigo, ou em fazendo fofoca, sabe? Uhum, Me tornando o ambiente que eu estava. Então, se eu estava aqui para pertencer, eu também falava. Se eu estava aqui para pertencer, eu também brigava, né? uhum. Então, e tudo isso parece que você está sendo sincerona, que você está sendo livre, que você está sendo tal, mas na verdade você está resistindo, está num processo de resistência pura ali. Você não sabe É, quem você é, você nem parou para pensar sobre isso. Você falou, né, do que você gosta, do que você, a sua opinião. Será que você sabe o que você gosta? Qual que é a sua opinião? Porque muitas vezes eu nem sabia. Eu falava assim, não, escolhe você, para mim tanto faz. Porque eu não sabia o que eu queria, o que eu gostava, porque era tudo imposto, assim, na minha cabeça, né? Eu acreditava que eu precisava ser aceita e entrar no padrão, para não ser julgada ou para qualquer coisa. Isso é pura para ser mais resistência, confortável, talvez, entendeu? para ser mais confortável. E aí, quando você desperta, é o que eu falo, né? Eu escrevi um livro, vou lançar esse livro esse ano.
E Maravilhosa, já quero. a base dele é as 4 chaves para a liberdade emocional. A primeira chave, eu escrevi esse livro no fundo do poço. Eu tava lá passando pelo pior momento da minha vida. E eu falei, de novo eu tô passando por essa merda. E era com relação a relacionamento. Inclusive, amanhã eu vou abrir o carrinho pro curso de relacionamento amoroso. Uau! E aí, eu tava lá no fundo do poço. Eu falei, de novo eu estou passando por isso. O que tá acontecendo? Mais uma vez, já fiz curso, já fiz um monte de coisa. Como assim? Era 2017. Eu comecei o meu trabalho no final de 2014. Eu falei, de novo. Eu falei, quer saber? Eu vou documentar a minha subida do fundo do poço. Se eu tô aqui, eu vou documentar. Porque aí, quando eu sair, eu vou ter o caminho para seguir de novo. E aí eu peguei o bloco de notas do celular do iPhone. Aí comecei. Primeiro passo para a saída do sofrimento. Eu estou sentindo isso, aí no final, isso é resistência. Ponto. Ok. Então agora que eu descobri que isso é resistência, o que eu posso fazer? Se eu tô resistindo, é como se eu estivesse levando um saco pesado, assim, com toneladas nas minhas costas. E eu percebo que eu tô levando isso e que eu tô segurando. Então, ok, o que eu faço com isso? Abro mão. Abre mão para você experimentar o novo, né? Para você se sentir livre, para poder carregar outra sacola se você quiser. Isso! Então, ó, eu tava segurando, aí eu soltei. E esse soltar, para mim, na época que eu escrevi, era aceitação. Mas aceitação no nível não de estar resignado. Era aceitação no nível de escolha, né? Que depois, lá nos cursos que a gente fez, eu descobri que era uma escolha. Então, eu escolhi abrir mão daquilo. E quando eu escolhi, a minha mão ficou livre. Aí eu falei, tá, então, primeira chave é escolha. Ok, então eu escolhi e aí eu fiquei sem nada na mão. Só que não fazia mais sentido. Aí eu falei, tá, eu não tenho nada. O que eu posso fazer com isso? Agora eu crio. Nossa, e a segunda chave foi criação. Então, eu criei. Ok, então o que eu crio? Eu crio que eu vou ser uma pessoa confiante, que eu vou ser uma pessoa livre, que eu vou ser autêntica. E aí eu criei isso. Okay. E aí você vai ver, né? O que é uma pessoa livre? O que é uma pessoa autêntica? Aí você vê o que você Vou entende por ser prática. livre e autêntico, né? Porque para cada um pode ter um significado, né? Sim. E aí eu fui sendo lá para descobrir na prática. Criação, ok, criei você isso daqui. E aí, várias vezes o que acontecia era que o ambiente, as coisas que eu convivia, eu sentia saudade do ex lá que tinha ferrado minha vida de novo, porque eu achava que ele tinha ferrado a minha vida, né? E aí eu ficava. Aí de novo eu ia pra lá, pra resistência. Daqui a pouco eu tava de novo com aquele saco de toneladas gigante nas minhas costas. Eu falava, de novo, tô aí. E aí eu reconhecia isso, abria a mão e falava, não, eu falei que eu vou ser isso, então eu vou ser isso. E aí eu continuava vivendo. E aí, de novo, aconteceu alguma coisa, eu tava lá de novo. Ai, meu Deus, que peso, tá horrível. Aí eu via de novo e falava, ok, estou resistindo. Abro mão e vou ser quem eu criei aqui. E aí surgiu a terceira chave, que é o quê? Fortalecimento. E o fortalecimento é para a vida, é o que você falou, né? A criação diária, criação diária. Então, essa resistência sua, só para fazer eu adoro fazer metáfora, né? Essa resistência sua é igual o que a gente tá falando aqui, da pessoa saber que ela nem precisa saber que ela precisa limpar o cocô, por exemplo. Ela não fala para ela mesma, ai, eu vou ter que limpar o cocô do cachorro, porque o cachorro cagou. Não, é automático. Isso é a resistência. Ele vem sem você perceber, porque você já automaticamente faz aquilo, porque para você aquela é a verdade absoluta de que precisa ser realizado. Exato. Como algo simples mesmo, como você saber ter consciência de que você precisa limpar ali o cocô, porque, na verdade, tá sujo o espaço, você quer que ele fique limpo. Sim. E aí você fica, eu não queria limpar, mas tá fedido. Ai, tô com preguiça, mas fica lá, tá fedido. Ai, não queria. Isso é... Exato. Meu Deus, é muito louco quando a gente consegue ver dessa maneira, assim, do lado de fora e materializar e falar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da vida? E aí, isso, quando vem o fortalecimento, eu quero ouvir de você, aí quando você traz que você colocou o fortalecimento, porque o fortalecimento está associado à criação, é isso? Ou sim. Não? O fortalecimento, imagina que assim, a vida inteira a gente ficou fortalecendo, mas a gente ficou fortalecendo algo que a gente não escolheu, que a gente foi condenado a ser por causa dos padrões. A gente ganhou de presente, né, nessa expressão. Então, a gente fortaleceu durante, no meu caso, 30 anos eu fortaleci o passado. E quando eu abri mão daquele peso todo e eu criei de ser livre, autêntica, né, e isso que eu falei agora,
agora é como se eu tivesse dado à luz a uma criancinha, um neném. E agora eu vou fortalecer esse neném, vou dar mamar para ele, vou fortalecer ele, vou alimentar. Então, esse fortalecimento é o dar poder para todos os dias para quem eu falei que eu ia ser, para quem eu nasci a partir do que eu escolhi, não do que eu trouxe de presente, ganhei de presente. Então, esse é o fortalecimento. Eu tô na vida lá, falei que eu vou ser livre e tal. E aí acontece uma coisa que alguém me xinga e eu vou lá e reajo. Opa, será que isso daqui está de acordo com o que eu falei que eu ia ser? Ou isso daqui está de acordo com aquele peso que eu carregava? Tá. Que é o ouvir também, né? Ou ouvir. Então, Caraca. o fortalecimento precisa muito desse ouvir. Eu tô até arrepiada porque eu vou usar isso para minha vida mesmo, mais, né? O ouvir. Então, o fortalecer é isso, você se perceber e ver, distinguir se você tá sendo aquela pessoa que você ganhou de presente, né? Que você nem sabia, você não escolheu, foi uma coisa, né, que aconteceu inconsciente. E é um ganhar de presente, que aquele ganhar de presente você não pode nem trocar, né? As pessoas não te dão essa possibilidade. É aquele presente que a pessoa te fala, viu? Ai, comprei na promoção, só tinha esse. Aí é aquilo, você não tem possibilidade de trocar, né? E você vai ter que morrer com esse presente. É como se fosse isso, né? Tem que morrer com esse negócio. Exatamente. Então, isso é o fortalecimento, Ju. E eu vejo que assim, ó, depois que a gente fortalece, e assim, a gente fortaleceu a primeira vez, isso já trouxe já é real, né? Eu falei que eu ia ser isso já é real. E vai ficar real e cada vez mais forte nas minhas ações, no meu comportamento, na forma com que eu lido com o outro, comigo. E quando eu tô cheia dessa criação, imagina, né? Eu faço a analogia do copo. Imagina que a gente tinha no copo aqui cheio daquilo lá que a gente nem sabia o que era. Então, quando eu escolhi, virou vazio, não tinha nada aqui. E aí eu coloquei um líquido aqui de tudo que eu escolhi. Liberdade, autenticidade, poder. Então, quanto mais eu tô cheia disso, vai chegar uma hora que isso vai transbordar. Porque eu tô tão cheia disso que eu transbordo. E esse transbordo é a quarta chave que eu falo, que é propósito. Quando você é o que você escolhe e você transborda isso se torna o motivo da sua vida. Isso se torna o porquê do qual você vive e você passa pelo mundo e você causa com a sua presença. Com o que você fala, com quem você é, né? Então, é isso que eu vejo em você. Eu falei, eu vou convidar a Ju porque eu vejo esse processo nela. Então, ela percebeu, peraí, eu não preciso ter o cabelo liso. Abriu mão da resistência. Eu vou criar de ser eu mesma, de ter o cabelo que eu tenho e me amar assim. E o fortalecimento foi todo dia. Você foi lá, cortou, passou pela transição, ouviu um monte de gente, o fortalecimento, né? Ouviu um monte de gente falando, que era muito melhor antes, que parece sujo, tá desarrumado. Isso tudo foi, não, eu criei isso. Tô fortalecendo. E quando você tava cheia de você começou a transbordar. E isso foi inspirando outras pessoas. A sua vida hoje no seu Instagram, na sua vida como pessoa que eu te conheço, tive a honra, né, de te conhecer pessoalmente, é simplesmente isso. Você transborda quem você é, que você criou, quem você criou de ser, e não quem você foi condenada a ser. Exato. Gente, que isso louco. É lindo. Sabe o que você tá falando? Eu tô vendo um filme da minha vida aqui na minha frente, cara. Porque é muito louco a questão do transbordar. Eu nunca tinha realmente feito essa associação. E eu amo metáforas, né? E Sim. Você fazendo a metáfora do copo da água, do tal, eu falei, cara, realmente, hoje eu sempre amei comunicação. Muitas vezes eu fiz comunicação por resistência, por ser o que eu acreditava. Já era algo conectado à minha essência, mas eu não estava consciente disso, né? E segui fazendo por resistência, por ser uma escolha minha. Por um certo momento da minha vida, eu entendi que eu tinha que ser condenada àquilo, àquela fase, por exemplo, de fazer algo com a comunicação que não era o que eu acreditava, que não está associado ao que eu acredito, porque eu acho que a comunicação, ela pode fazer milagres, realmente milagres, na vida de qualquer ser humano. Porque você pode realmente fazer uma diferença com o que você fala, quando você desperta as pessoas a se levarem a pensar outras coisas. Para mim, esse é o poder da comunicação, né? Independente de onde ela esteja inserida, em qual profissão ela esteja inserida. E eu sempre pensava, eu quero fazer uma diferença com a comunicação. E eu estava me vendo num espaço, naquela época, que eu estava agindo como se eu tivesse sido condenada àquilo.
É só isso que eu posso fazer. O que me resta bom, vou viver assim por a vida e é isso. E quando eu abri mão, né, da resistência e me encorajei ali no fortalecimento de partir para a comunicação, abrindo mão do meu trabalho na televisão, que para as pessoas aquilo foi, meu Deus, um tiro no pé. Era isso que eu ouvia, se deu um tiro no pé, 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 porque foi muito difícil eu entrar na televisão. Só eu sei o que eu passei para estar lá. Mas só eu sei também o quão libertador foi poder fazer com a comunicação o que eu acredito, que é o que eu faço hoje nas minhas redes sociais, que é o que eu falo para as mulheres hoje a respeito de transição capilar, a respeito de não ter medo de se assumir, a respeito de assumir meus brancos, a respeito de assumir, sabe, olha, eu uso esse produto para a pele, olha, o meu corpo é assim, sempre foi, e conversar verdadeiramente sobre isso, sabe? Sobre a gente despertar dentro de nós, cada vez mais, a possibilidade e a liberdade da gente ser quem a gente é. Eu falo que eu vou ser uma futura Dercy Gonçalves na vida, porque vou fazer 35 e eu me sinto com o espírito, assim, de 15 anos, entendeu? E por que eu não posso ser essa pessoa com 35 anos? Que tem gente que fala, não, uma mulher com 35 anos não pode agir dessa maneira, não pode falar assim. Não pode o quê, raios? Nessa vida, a gente nasceu para ser o que a gente é. A gente precisa se responsabilizar e se conscientizar cada dia mais para respeitar, acima de tudo. Respeito é uma palavra que eu amo. Respeitar nós mesmos, respeitar a nossa essência, sabe? Eu sempre fui meio hippie, assim, no sentido de gostar de vestido comprido, das pratas, sabe? Aquele negócio que você anda e balança, aquela coisa meio fluida, sabe? E aí teve uma época que eu falei, eu não posso usar isso, porque se eu uso isso, as pessoas falam que eu sou hippie, eu fumo maconha, mas eu não fumo maconha, eu não sou hippie. E aí você entra nessa loja. E hoje, mano, hoje eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acredito, eu me posiciono, eu me responsabilizo e eu falo que eu vivo hoje a minha melhor versão como ser humano e ainda não é a melhor versão que eu vou ter nessa vida. Porque todos os dias eu me paro para ouvir, eu me paro para experimentar algo que me faça refletir a partir de algo novo, sabe? E hoje, por isso que eu falei desde o início aqui dessa live, por isso que hoje eu falo que eu sou feliz, sabe? Eu me sinto completa com quem eu sou, eu vivo leve. Não é que não tem problema. Não tem problema. Não deve. Não tem nada, não tem problema. Não tem problema. Por isso que ela é assim. Às vezes tem gente que tá pensando isso, né? Mas eu sobrevivo a uma doença há 14 anos, que é o lúpus, que é uma doença autoimune, com tudo que a gente está enfrentando aqui com essa onda e pandemia do coronavírus. Eu sou uma pessoa que está no espaço de risco, mas eu não uso nada disso para me vitimizar. Eu não faço de doida, porque obviamente se eu falar para você que eu não estou com medo de tudo que está acontecendo, eu vou estar mentindo para você, mas eu me responsabilizo. Eu olho e falo, alimentar bem, olhar, tomar meus remédios na hora, porque às vezes a gente vai viver na vida e você, hoje eu esqueci o horário no dia, igual anticoncepcional. Passou um dia, você vai e tal. Normal, todo mundo faz isso. Mas nessas situações como essas que a gente está vivendo agora da pandemia, mais do que nunca eu olho e falo, o horário do meu remédio, mais de 2 litros de água por dia, exercício, sabe, alimentação. Se perguntar pelo que você pode ser responsável, né? Com relação a isso. Cuida, faz sua parte, seja responsável, né? E aí isso também, por isso que eu te falo, todo dia é uma nova possibilidade de um novo despertar de consciência. Todo dia. Todo dia. E quando a gente se treina para ouvir, né? Você se permite viver isso também. Sim. Uau, isso é lindo. Isso é muito inspiradora, você sabe, né? Eu te amo. Eu também te amo muito. Eu tô feliz de você deixar eu falar tudo que eu penso aqui. Eu te chamei justamente por isso, porque você é você e é isso que importa. Ô, Ju, eu vou responder aqui algumas perguntas rapidinho. Sim. E eu vou deixar aqui um espaço, vou te perguntar se você assistiu um filme daqui a pouco, peraí. Tá bom. Eu só vi aqui a Érica. E quando você transborda quem você escolheu ser em outros campos da vida e na parte de relacionamento, a resistência aparece. Essa pergunta é muito importante porque é justamente por isso que eu comecei o meu processo, foi na área de relacionamento. Então eu falava, não, eu tô livre, eu sou muito boa, tô na melhor fase da minha vida profissional, na minha saúde, em todas as outras coisas, mas relacionamento, eu falava, putz, isso daí deixa pra depois. E é exatamente isso que você tem que olhar agora, se você é essa pessoa. Então,
tá refletindo em relacionamento, só que é algo muito mais profundo do que parece em relacionamento. Então, é alguma coisa que aconteceu lá no passado, né? A gente fala de volta às raízes, onde começou isso? E ele aparece nas pessoas que estão mais próximas da gente, porque essas pessoas, quanto mais intimidade elas têm com a gente, mais elas têm o acesso a apertar o seu botão de reação do passado. Uhum. Então, essa questão a aqui pessoa nem aperta, maravilhosa. ela é uma coisa Sem tão saber. doida isso, que a gente não tá nem apertando, né? A gente pega de novo o saco, o presente que a gente herdou e não pôde nem trocar, e sai arrastando ele de novo, entendeu? Sim. E por aí, causa de uma coisa que a pessoa falou, ou uma cara, ou uma coisa, mas isso tem tudo a ver com um registro que você fez de uma memória lá do passado. Então, é tipo uma jukebox, né? Sabe aquela caixa que tem vários botões, cada botão é uma música? Essa pessoa, esse cenário, esse contexto, esse tema, isso vai... É como se fosse um botão da sua jukebox. Então, quando é apertado, você reage exatamente como você foi programada, né? Pra reagir, sem perceber. E sabe o que é muito louco? Eu tive um relacionamento abusivo durante 7 anos, né? E aí, hoje eu já sou casada com o Rafa, a gente já tá junto há 13 anos. Mas eu demorei 12 anos para entender e falar para ele, às vezes, da maneira como ele me olhava, ele despertava em mim um trauma do meu relacionamento, de toda a minha vida, da minha relação incompleta ali com meu pai, né, enfim, de tudo que eu coloquei como expectativa. Era o jeito, às vezes, ele não precisava falar. Aí a maneira como ele olhava, eu já passava a reagir. E aí eu lembro que no ano passado eu comecei a conversar com ele sobre isso. Eu comecei a falar assim, olha... e hoje eu faço muito isso com as minhas relações de amizade. Eu tô vendo que a Ana tá online, a Ana é minha amiga, a gente trabalha juntas, ela é um anjo da minha vida. E ela é uma pessoa que pode falar sobre isso. Até nas amizades. Olha, amor, quando você olha para mim dessa maneira, desperta em mim um sentimento de rejeição, de julgamento, de medo do que você pode fazer a partir do próximo passo. E a partir desse momento eu já me travo e me impeço de receber o seu amor, a sua atenção. E era algo que eu fazia muito. Era algo que eu fazia muito. Eu impedia, de uma maneira inconsciente, impedia o Rafael de me amar como ele pode me amar, sabe? Sim. Como ele queria me amar. Não era ele que deixava de me amar porque ele não estava disposto. Eu impedia ele com os meus traumas, meus medos, e não sendo responsável de falar para ele aquilo. E aí é uma troca, né? É uma coisa dele também, poxa, se eu desperto isso nela, eu não quero despertar isso nela, né? E aí você vai vendo até que ponto as coisas vão valendo a pena. E nas relações você de amizade... permite que ele seja responsável também, né? Se você não comunica, como que ele vai saber? E aí, às vezes, é só a gente abrir mão do medo, né? De novo, lá vem o medo. Do que a pessoa pode pensar, ou o medo do que você mesma vai dizer para você mesma, né? E falar e verbalizar isso da forma que você conseguir, entendeu? E com as amizades é a mesma coisa. Às vezes a Ana, acontece alguma coisa assim, e aí eu falo, putz, tá despertando em mim aquele momento de que, não, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu tenho que me virar, porque ninguém vai me ajudar, porque se eu falar, alguém vai dar uma rasteira em mim. Aí eu chego às vezes nela e falo, Ana, não me deixa sem resposta. Tipo, eu sou a louca que não responde no WhatsApp, mas não me deixa. Porque quando você me deixa sem resposta, automaticamente aqui no meu inconsciente, porque não é nem inconsciente, você demora para perceber, né? No meu inconsciente, eu tenho que fazer sozinho, eu tenho que me virar, porque aí o que é isso de novo, né? É a resistência, que na verdade é o saco que a gente carrega de todo o nosso passado. E quando você começa a entender a diferença que faz isso, cara, sim, é maravilhoso, porque eu lembro a última conversa que eu tive com a Ana sobre isso, ela falou, cara, e aí quando você fala isso pra mim, eu me sinto diminuída, eu sinto como se você não estivesse confiando em mim, que na verdade são os traumas dela, né? É a resistência que ela carrega. E aí a sua gente resistência ativa a resistência dela e fica... Que louco, a gente passa a vida, né? Com todas as pessoas que a gente se relaciona, um e outro resistindo e não se permitindo verdadeiramente estar aqui, ó. Sim. Conectados na maior essência leve, pura e graciosa que a vida pode permitir, né? Que lindo! É doido! Isso é muito louco, mana. Ô, Ju, você é muito maravilhosa. Eu posso aproveitar É uma brisa doido. Brisas da Ju, eu amo suas brisas. Eu vou aproveitar aqui para falar, né? As meninas estão perguntando aqui sobre relacionamento e tal. Eu vejo que é um ponto de muita dor, né, das pessoas. Sim. E foi por isso, muito tempo, tá? Eu fiquei falando, eu não tenho nada para
de importante para falar de relacionamento? Quem sou eu para falar de relacionamento? E as pessoas me procuravam justamente por conta da minha história com o Ju, né? Que foi um amor criado, foi uma coisa linda, assim. E aí eu falei assim, não, ok, eles estão pedindo isso, eu vou desenhar esse processo que eu passei. E aí eu desenhei o Mirror, que é o Encerrando Ciclos e Criando Relacionamento dos Sonhos. E esse Uau. curso, eu vou abrir as vagas dele amanhã. Então, Uau. quem tá aqui e se interessa por isso, passou pela cabeça, olha, eu tô afim de olhar para isso, tô afim de trabalhar isso em mim, tô afim de perceber quais são tudo isso que eu venho carregando que faz com que eu crie mais relacionamento abusivo, mais relacionamento doentio, porque essa é a minha história, né? Então, foi cada uma, aquilo que eu falei, né, da documentação, cada passo que eu passei, cada etapa que eu passei tá lá. E como encerrar ciclos e criar relacionamento dos sonhos. Então, se você que está assistindo aqui essa live, você, Ju, também, se você quiser indicar para as pessoas, a gente depois aqui, e entra para o canal do Telegram, na Maratona do Amor Próprio. E lá eu vou liberar o vídeo de hoje, que é um vídeo secreto só para quem está lá. Vou liberar o resumo do que a gente falou também. E só quem está lá vai ter acesso ao link também para garantir a vaga, tá? Porque eu vou colocar poucas pessoas, porque eu quero fazer lives com essas pessoas para ir acompanhando. Eu quero me certificar que todo mundo vai passar por essa experiência mesmo, sabe? Uhum. E consiga tirar alguma coisa de tudo isso, né? Sim. Maravilhoso. É o principal. Aí eu falei, não, eu vou fazer, vou entregar pro mundo, né? Eu não falo de transbordar. Maravilhosa. Você tem um GIF assim, não tem? Tenho. Eu uso assim. Ô, Ju, deixa eu te falar. Eu ia perguntar pra você se você já assistiu um filme que chama Felicidade por um Fio. Já, do cabelo? Já? Isso. É recente. Tá. É recente. Então, todas as lives, no final, eu dou uma tarefa para as pessoas. Para elas, eu chamo de tarefa de ativação. Porque não adianta nada só saber, né? Não muda nada. O que muda é você entrar em ação, você parar, você fazer. Então, essa mulher correta, meu Brasil, essa mulher correta. Uma das tarefas é assista o vídeo, o filme, tem no Netflix, Felicidade por um Fio. E, Ju, eu quero deixar um espaço para você trazer o que você acha que todo mundo que está aqui pode começar a trabalhar com relação a tudo que a gente falou, né? Sobre o escutar. Talvez você tenha uma prática que você faz diária que pode funcionar para as outras pessoas também. Tá. A primeira coisa que eu quero falar para todo mundo que está online aqui, já que está todo mundo online, as pessoas usam redes sociais. Quem você segue nas suas redes sociais? O que você consome? Abra o leque. Experimenta consumir e seguir outros perfis, tanto de homens quanto de mulheres, outros tipos de conteúdo dos quais você não está acostumado. E um outro ponto, às vezes coisas que a gente consome e que a gente, eu sigo, eu consumo e tal, te faz entrar num gatilho de comparação, de se sentir pequena, de se sentir menor. E aí, para o despertar do ouvir, é um processo. Então, quando você entender que você está seguindo alguém ou consumindo algum tipo de conteúdo, seja na televisão, seja onde for, que te faz entrar num espaço de comparação, isso aí, olhos atentos, né? É um exercício para você ficar atento, meu convite. Para de consumir. Para de seguir temporariamente, silencia. Mesmo se for um amigo, mesmo se for alguém próximo, silencia. Tem uma ferramenta aí no Instagram que te permite silenciar. Silencia, né? E uma outra coisa que eu falo muito e que eu pratico todos os dias, que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo que acompanhou essa live, é experimenta criar o seu dia. Criar mesmo. Verbalizar dessa maneira. Quando você acorda, mesmo, eu sou mal-humorado de manhã, eu não gosto de falar de manhã, não importa. Fala sozinho, pensa sozinho. Bota esse exercício, acorda 5 minutos mais cedo, antes de você levantar da cama, quando você despertei. Se conscientiza, porque às vezes é aquele espaço, aquele tempo de você acordar. Se conscientiza de quem você é, se conscientiza do seu corpo, pensa no seu corpo, não como uma meditação, pensa consciente mesmo, pensa no seu corpo, pensa nas suas mãos, pensa em você e tenta, a partir desse momento que você estiver pensando em você, no seu corpo, em você, se reconectar com a sua essência, se reconectar com quem você é. Porque na hora que a gente está despertando,
eu falo que o nosso monstrinho mental aqui também está despertando. Então, o processo para ele agir é mais lento. Então, assim, tenta se conectar com as coisas que realmente que te fazem bem, sabe? Se sentir vontade sei lá, falar bom dia para quem você quiser na rua, para falar com os passarinhos, para falar com as plantas, para falar com o lençol. Faça, pôr uma música, dançar. Faça, pegue esse momento para você. E a partir desse momento que você teve com você mesma primeiro, com a sua essência ali, que você se conectou, seja tomar o seu café, sabe, em silêncio, enfim, cada um vai entender o que é, o gatilho aí. Crie o seu dia, verbalizando. Eu crio que hoje eu sou, não eu serei, eu sou uma pessoa leve, autêntica e corajosa, que foi o que eu criei hoje. Essa foi a minha criação de hoje. E aí, em seguida, você cria o que você quer para o seu dia. Eu crio que o meu dia, foi o que eu criei hoje também. Eu crio que o meu dia vai ser produtivo e divertido. Porque às vezes eu faço muito isso no meu automático. Quando eu olho que eu ponho a produtividade associada na minha criação diária, e se eu termino o dia sem criar tudo que eu preciso, eu trago um peso, né? Eu pego a sacola aqui do passado de novo e me puno. Inconscientemente. Eu demorei para descobrir isso também. Então eu sempre ponho a diversão junto. Porque aí eu produzo, eu me divirto, e mesmo se eu não cumprir a minha meta diária ali que eu coloquei de coisas a fazer, eu encerro meu ciclo no final do dia me reconhecendo, que também é uma prática que eu tenho feito diariamente. O que é a prática do se reconhecer, né? É você, quando tá indo dormir, da mesma maneira, mesmo processo. Já fez tudo, já escovou o dente, já lavou o rosto, passou os cremes na cara, produto para tirar as rugas, né? Já fez uma umectação noturna do cabelo, botou o seu pijama, deitou na sua cama, é aquilo, se conscientiza do seu corpo, faz um parâmetro do seu dia, coisas boas, coisas ruins que você possa vir a considerar, e independente do que você avalie, se reconheça por ter sido corajosa e estar aí vivendo a vida em mais um dia, né? Por ter se disposto a viver a vida mais um dia da maneira como foi. Se reconheça pela pessoa incrível que você é, sabe? Pela sua individualidade, pela sua essência, novamente pela sua essência. E aí, Que lindo. dorme. Então, assim, o criar e o reconhecer... Eu vou fazer esse também, me inspirei. Virou uma prática diária, porque a gente tende a criar, e a gente ainda fica naquele... É quase que um... Como é que eu poderia falar esse termo numa metáfora? É quase que um dreno. Sabe dreno? Quando tem um vazamento? Um vazamento de ar. A gente cria muito, evolui bastante, né, no processo todo que a gente vem desenvolvendo ao longo da vida. E o fato da gente não se reconhecer todos os dias também, drena. Drena as novas possibilidades, drena o ápice que você alcançou, drena a nossa felicidade, drena a nossa plenitude. E aí você não chega no momento do transbordo, né? Que é o transbordo do copo. É, porque tá pingando, tá furado, né? Aí você fala, pô, mas eu acabei de encher. E aí, de repente, é porque tá calor, evaporou. É quase que isso, sabe? Então, o reconhecimento também é algo que é uma prática diária. Porque é cultural também. A gente, quando se reconhece, automaticamente a gente fala, nossa, mas que soberba, que arrogância, tá se achando. Mas é se reconhecer pelas coisas simples. Se reconhecer e outra, é se reconhecer pra você mesma. Ou você não mesmo. pra ninguém. Você não tá falando, eu me reconheço porque eu sou isso. Você não tá falando pra ninguém, né? Pra você. Lindo, 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 lindo. Ontem à noite, por exemplo, vou te dar um exemplo. O meu reconhecimento foi de ter feito tudo que eu fiz ao longo do dia e mesmo não tendo terminado as minhas atividades, ter sido corajosa para não desistir. Porque ontem eu tinha tanta coisa para fazer que ao longo do dia eu ficava pensando, eu desencano, eu vou deixar isso para amanhã. Não vai dar tempo de terminar. Não vai dar tempo de terminar. E aí eu ouvia e falava, cala a boca! Vou fazer mais um. A hora que terminar, o que tiver dado para terminar, deu para terminar, e é isso. E aí, hoje você fala isso alto, em voz alta? Tem dia que meus tico e teco aqui estão nervosos, menina. Eu falo, cala a boca, eu não chamei vocês aqui. Ai, que engraçado. Eu falo assim, quando começa, né, as vozinhas, eu falo assim, olha, muito obrigada por compartilhar, mas eu vou fazer o que eu falei que ia fazer aqui. Uhum. Parece esquizofrênica, né? Mas é o que dá resultado.
Sim, é o que funciona pra mim. E aí cada um vai entender Pra mim também o que também. funciona pra si, né? Não, a gente não pode querer que todo mundo faça igual. Mas eu sou a pessoa que fala com as plantas, eu falo sozinha. Então, assim, pra mim funciona. E ontem à noite eu me reconheci por ser, tipo, uma boa mãe pros meus animais, que eu sou uma mãe de 6 filhos, então eu me reconheci como ser humano, sabe? Eu falei, eu te reconheço pra mim mesma. Esse foi o exercício. Juliana, eu te reconheço. Falando só pra mim, né? Na cabeça daí. Eu te reconheço por você ser uma boa mãe para os seus animais, se importar com eles, fazer tudo que está ao seu alcance por eles e por ser uma pessoa determinada. Independente das metas terem sido cumpridas, você fez o seu dia incrível. Foi o que eu falei para mim. Que Aí, lindo. E dorme em e aí paz eu calo, completa. aí o tic-tac sempre quer falar, viu? Tic-tac quer falar depois. Fiquem atentos. Eu falo que é o bicho. Sabe o desenho Pink e o cérebro? Nós somos o Pink, o cérebro tá dentro da cabeça e ele tem vida própria. E aí, às vezes, o cérebro quer falar, mas você não terminou isso, você não fez aquilo mais, você não. Sempre vem com os mais ou com os e se, né, e tal. E aí eu já, na mesma hora, eu calo ele e me responsabilizo ali em não ouvir e calar a mente, sabe? Calar a mente também foi um exercício que eu aprendi a desenvolver e é prática. Sim. É um exercício. É um exercício. Todo dia um cadinho. Doses homeopáticas, como diria minha mãe. Que legal. A Ana falou aqui, né? Eu falo, Ana Alice, não me irrita. A Erika falou, para, Erika, de novo isso? É isso, A gente é tudo doido, assim. Mas é o que funciona. Isso é muito legal. Eu Às acho vezes eu divertido mando, demais. às vezes eu mando, senta lá, Cláudia, senta lá. Eu, tipo, Senta. sabe, eu pego uns memes e reproduzo. Aí outro dia, não sei o que eu tava, eu fico bastante tempo sozinha, né, em casa. Ainda mais agora nessa questão do coronavírus, eu quase não tô saindo de casa, basicamente não estou saindo de casa. Então, fico eu, meus bichos aqui e a internet, né? E aí, às vezes, você entra numa noia doida, né? Ficar sozinha é doido mesmo. E aí, às vezes, eu pego e falo, quer falar? Então vamos tomar um café. Vamos tomar um café? Aí eu, tipo, pego aquele espaço, ouço tudo que o meu subconsciente está falando aqui, ouço. Para eu também poder fazer algo de novo a partir disso. Porque o que está despertando esse meu subconsciente falar essas coisas? Tem algo que eu não tô olhando ali, tipo, alguma sujeira embaixo do tapete que eu não limpei. Sim, nossa, que Sabe? legal. Você fez a analogia do tapete. Eu falei isso na primeira live. A gente tá muito alinhado. O resistir, né? Você olhar pro tapete, você levantar e falar assim: nossa, eu nem sabia que tinha essa sujeira aqui. Aham. Você fica lá andando e tá lindo. É. Lindo, lindo, lindo. Amei. Ju, eu não quero tomar muito do seu tempo. Eu tô sem celular, sem o horário aqui, não tá aparecendo no celular. E eu acho que já passou das 8. Então eu Menina, quero. são 8h25. Olha aí! Olha Mas só. tá mara, foi Perdão. mara. Desenvolvemos, né? Sim, Então, foi primeiro, incrível. assim, pra ser responsável aqui pelo horário que eu falei para as pessoas, já passou muito tempo, mas a gente se empolgou aqui, é isso mesmo. Pega esse conteúdo e leva para a vida. É. Então, eu quero primeiro te agradecer por estar aqui, 7 horas da manhã, em plena quarta ou quinta-feira? Hoje é quarta. Quarta-feira. E ter parado seu dia, reservado seu tempo aqui para compartilhar, para transbordar aqui pra gente. E eu quero te reconhecer por ser essa mulher imparável, corajosa, essa mulher que transborda respeito, amor e liberdade, foi o que eu falei lá, que é o que eu vejo em você, é o que você comunica para mim. E você falou, né, que é uma palavra que você ama muito, é respeito. E você transborda isso. E não é à toa que eu reconheço isso em você. Então, eu quero agradecer, né, e te reconhecer por isso. E eu quero agradecer e reconhecer cada uma das pessoas que estão aqui. Que entraram Todo na mundo nossa live. que entrou na live, que comentou, que interagiu. Vocês são pessoas incríveis, fora da curva também, porque vocês escolheram estar aqui também. Vocês poderiam estar consumindo qualquer outro tipo de conteúdo que talvez nem fizesse diferença, mas vocês estão aqui, né? Ouvindo e interagindo. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Gratidão. Se você não está ainda no canal da Maratona, vai lá na minha bio, clica no link, entra. E eu vou colocar o resumo lá. Ju, eu te mando o resumo também, se você quiser. Isso, mano, coloca assim. Então é isso. E eu quero te lindo, eu agradecer. tô muito feliz. Quero te agradecer por você estar fazendo e desenvolvendo esse trabalho incrível que você desenvolve com tanta leveza,
com tanto amor, que é da mesma maneira que você me reconheceu aqui pelo que você vê em mim, eu te reconheço acima de tudo por trazer leveza, um espaço de confiança, de serenidade, que tem amor, para as pessoas se sentirem tranquilas e seguras para elas serem o que elas quiserem ser. E a partir disso você vai criando um novo com elas. Então, muito obrigada por isso, obrigada pela diferença que você faz com a comunicação. Foi incrível estar aqui, eu amo brisar, meu filho. Pode me chamar, porque para mim essas coisas tudo eu chamo de brisa, que é tudo pensamento. E convidar as pessoas que estão aqui, se elas ainda não me seguem, podem vir me seguir, porque né, estamos nessa missão aí de fazer uma diferença cada vez maior para um número maior de pessoas nessa rede social. E esse é meu trabalho hoje, então é isso, um convite para vocês virem conhecer mais um pouco sobre mim. E vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes. E com certeza, gente, vocês não seguem essa mulher, pelo amor de Deus. Nem falei isso porque pra mim todo mundo já segue. Eu sou uma das maiores fãs. Deve estar lá. Quando você posta o story, deve aparecer lá primeiro. Camila já assistiu. Eu tô sempre te acompanhando porque você compartilha suas brisas, compartilha o seu dia a dia. Eu faço e tudo, essa autenticidade, sim, isso me inspira, né? Então, às vezes eu tô entrando no automático e falo assim, peraí, vamos ver o que tem aqui a Ju. O que a Ju tá falando? Aí eu vou lá e aí eu me inspiro. Às vezes você falou, eu parei para refletir sobre isso, aí eu paro também. Então, você não segue ainda, gente, vocês estão aqui, vamos lá, vamos seguir Juju e ficar próximo dela. E a gente sente tudo que eu me sinto muito amiga sua, porque eu tô lá todo dia, sei toda a sua vida que você compartilha. Mas aí você é uma mana, eu falo. Sou mana. Acho que eu falo isso do boca fora, mas não é, gente, é real. Sabe, eu amo pessoas, eu amo conexões, eu parei de me privar disso também, entendeu? Que antes, não, porque você nem conhece a pessoa, você não pode, não sei o que lá, porque fulano, não sei o que. Eu falo, gente, para, né? Como diz, para. A minha essência é essa. Conexão, pessoas, amor. E hoje eu me permito viver isso e talvez seja esse o ponto também, o gatilho que fez você enxergar esse transbordar, né? Uma das coisas que fez você enxergar o transbordar. Eu me permiti viver o que eu acredito, assim. E Obrigada. Tem gente que gosta, tem gente que não, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, Ju, muito obrigada. Um beijo no teu coração. Mano, por mim, a gente ficava falando horas e horas aqui. Foi lindo. Mas é isso. Obrigada por tudo. Obrigada mesmo. Que todo mundo que tá aqui eu creio que vocês vão ter um dia leve e cheio de amor. E que vai ser um dia que vai marcar vocês aí na memória. Vocês vão pensar nessa nossa conversa ao longo do dia e vão começar a viver dentro de vocês uma experiência diferente. É isso que eu crio para todo mundo que participou dessa live. Uau, que lindo! Gente, só pra gente não tomar muito tempo, eu tô lendo aqui todos os comentários. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. E é isso. Ótimo dia para vocês e sigam na criação aí poderosa da Ju. Isso. Beijos. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, mana. Tchau, mana.